Alô, galera do IMAX, está começando a nossa bioaula e nesse primeiro encontro nós vamos trabalhar o tema angiosperma. Júnior, peraí, o que é angiosperma? Meu povo, se você está perdido, não vai e vem das provas, não sabe sequer o que está acontecendo, calma, ainda dá tempo. Angiosperma, galera, é toda e qualquer planta que apresenta duas características marcantes, duas características gritantes. Angiosperma é toda planta que apresenta flor e apresenta fruto. Júnior, não entendi essa história. Angiosperma é todo grupo de planta, em meio às milhares de plantas que existem, que tem como principal característica a presença da flor e do fruto, que nós falaremos daqui a pouco. Aqui está representado de maneira esquemática a reprodução de uma angiosperma. Por questões didáticas, nós dividimos essa reprodução em duas etapas. Primeira delas, formação dos gametas, e a segunda, que nós falaremos daqui a pouco, fecundação, formação do embrião, formação da semente. Acompanhe aqui que é algo muito simples, é uma visão geral muito fácil. Lá na planta, lá na flor, existem regiões, estruturas responsáveis por produzir esporos. Essa região da flor que produz esporo é chamado de esporângio. Vamos começar a formação do esporo pela planta masculina. Lá na planta masculina, lá na flor masculina, existe uma região chamada antera. Esta antera apresenta uma estrutura formadora de esporo chamado esporângio. Pelo fato do esporângio ser muito pequeno, ele recebe o nome de microsporângio. Então, microsporângio nada mais é do que um local que produz esporo e que tem um tamanho reduzido. Então, lá no interior do microsporângio, existe uma célula chamada microsporócito. Esse microsporócito sofre meiose, preste atenção aqui, meu povo, sofre meiose, e ao sofrer meiose, origina o micrósporo. Lembrem do que nós falamos na sala de aula, ó gente, então aqui, presta atenção, ó, microsporócito, ao sofrer meiose, origina um esporo pequeno, que é chamado micrósporo. Júnior, peraí, para tudo, não sei o que é esporo. Gente, esporo é uma célula tronco que ao germinar origina o sistema reprodutor masculino da planta. Como esse esporo tem um tamanho reduzido, ele é chamado de micrósporo. Esse micrósporo, então, multiplica e dá origem ao grão de pólen. Grão de pólen nada mais é do que o sistema reprodutor masculino de uma angiosperma. No caso da formação do gameta feminino, é a mesma coisa, galera. Muda basicamente alguns nomes. Lá na planta feminina existe uma estrutura chamada esporângio. Esse esporângio, pelo fato de ter um tamanho avantajado, ele recebe o nome de megasporângio. Megasporângio é um local onde forma esporo que tem um tamanho significante. Lá no interior do megasporângio existe uma célula chamada megasporócito. Esse megasporócito, novamente, presta atenção, sofre meiose e origina uma célula chamada esporo. Esse esporo, pelo fato de ter um grande tamanho, ele é chamado de megásporo. Esse megásporo divide-se e dá origem ao saco embrionário, que nada mais é que o sistema reprodutor feminino lá da planta. No interior desse saco embrionário existe o gameta chamado oosfera. Depois de formados os gametas, a planta então realiza a fecundação para formar o embrião, para formar a semente. Como que se dá a fecundação em um angiosperma? Através do vento, processo chamado anemofilia, ou através de animais, insetos, aves, mamíferos como o morcego, o grão de pólen sai da estrutura masculina da planta e atinge a estrutura feminina de outra flor. Então, o grão de pólen, através do vento ou de animais, sai da estrutura masculina de uma flor e atinge a parte feminina de outra flor. Processo chamado polinização, transporte do grão de pólen.
Esse grão de pólen, ao chegar lá na parte feminina de uma flor, ele penetra por um orifício chamado estigma. Ao penetrar no estigma, a flor feminina produz hormônios que estimulam o desenvolvimento da célula do tubo. Essa célula do tubo começa a alongar e forma um grande tubo, um grande cano chamado tubo polínico. Tubo polínico nada mais é do que um tubo, um cano presente lá no grão de pólen. Através desse tubo polínico, a célula espermática, entre aspas, o espermatozoide lá da planta, passa no interior desse tubo polínico e chega ao saco embrionário, ao sistema reprodutor feminino de outra planta. Ao chegar no sistema reprodutor feminino de outra planta, uma célula espermática fecunda a oosfera, formando o embrião. Célula espermática, presta atenção, fecundou a oosfera, formou um filhotinho, formou um embrião. Júnior, o que acontece com a outra célula espermática? Essa outra célula espermática também percorre o tubo polínico, entra no saco embrionário e funde-se aos núcleos polares. Quando essa outra célula espermática funde aos núcleos polares, forma-se uma célula triploide que começa a desenvolver e dá origem ao endosperma. Esse endosperma armazena açúcares, armazena substância nutritiva que vai manter o embrião vivo até a germinação da semente. Então, assim como mamãe nutre o filhinho até o seu nascimento, mamãe planta nutre o seu filhotinho através do endosperma. Povo, preste atenção nesse ponto importantíssimo. Na angiosperma existe um processo bem característico, dupla fecundação. Lá na angiosperma, uma célula espermática fecunda a oosfera, formando o embrião, outra célula espermática se funde aos núcleos polares, formando um tecido nutritivo chamado endosperma. Camada de célula que reveste o saco embrionário torna-se dura, torna-se rígida e dá origem à casca da semente. Um grupo de células que envolve o óvulo, o saco embrionário, chamado de ovário, esse grupo de células recebe o nome de ovário por ação de dois hormônios, auxina e giberelina, começam a desenvolver e dá origem ao que a gente conhece por fruto. Então, o fruto é resultante do desenvolvimento do ovário, uma camada de células que reveste o saco embrionário. Houve fecundação, embrião produziu hormônios auxina e giberelina que estimulam o desenvolvimento do ovário e consequente formação do fruto. Dessa maneira, estamos chegando ao final da nossa bioaula, mostrando a formação do gameta em angiosperma, a fecundação com a consequente formação da semente e do fruto. Galera, foi isso tudo, foi um prazer. Até a próxima.